Fala galera, tudo bem com vocês? Você sabe, né? Quinta-feira à noite entra no ar Chave do Enem, cada semana com uma área do conhecimento. E hoje nós temos a área do conhecimento de Ciências Sociais e Humanas Aplicadas. E você sabe, é noite de Geografia e História. Mas não sai depois da aula porque tem também correção de natureza. Queridos, o tempo passa rápido, voando. Nós já estamos fechando o primeiro ciclo do terceiro bimestre. Lembrando que o ciclo quer dizer que nós estamos hoje na quarta aula do bimestre. A cada 4 aulas, cada 4 semanas, nós fechamos um ciclo. E cada semana, repetindo, nós temos uma área do conhecimento. Para quem está chegando agora, primeira semana sempre é linguagens. Semana que vem começa um novo ciclo, então vai ser linguagens. Segunda semana, matemática. Terceira, ciências da natureza. E na quarta semana, fechando o ciclo, Humanas e Sociais Aplicadas. Beleza, então? Tá preparado? Já pegou ali seu balde de pipoca, pegou o seu chá, água, tome bastante água, hein? Não sei como está na sua região, mas o Brasil está passando por um período seco agora, que é normal, né? No finalzinho de agosto, esse período mais seco. Toma água, pega ali a tua apostilinha, porque todas as aulas são baseadas na nossa apostila da CPB. Inclusive, hoje tem aula de geografia, que sou eu que trabalho com vocês, e vocês vão ver, inclusive, que as mensagens, os textos e as imagens são referenciadas na apostila para que você possa ter aqui na Chave do Enem um complemento preparatório para o Enem, para o vestibular, mas também para o seu dia a dia na escola. Afinal de contas, são conteúdos importantes. Nós fazemos a condensação desse conteúdo, aquilo que é essencial, e você pode estudar também para a prova que você tem aí na sua escola. Aliás, eu quero mandar um abraço para todos os professores que acompanham também o Chave do Enem, que usam o material como complemento de aula, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, sem mais demoras, vamos para a nossa noite de Ciências Humanas e vamos começar com geografia. Mas espera aí que eu tenho que rodar a vinheta e eu volto para falar um pouquinho sobre geografia com vocês. Então, rodou a vinheta. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Chave do Enem no ar. Vamos juntos. Já estamos, né, quase fechando o ano. Fechamos o primeiro ciclo do segundo semestre. Para você que está no terceiro ano, o fim está bem próximo, hein? Se aproxima ali o seu momento de graduar-se, né, no ensino médio, de entrar para a graduação do ensino superior, momento de vestibular, decisões. Espero que você esteja tranquilo, porque afinal de contas é importante, né, ter essa tranquilidade de escolhas, mas também focado em estudar para nós fecharmos esse ciclo tão lindo que é o ciclo do ensino médio. Muito bem, professor, o que nós temos para hoje? Deixa eu passar aqui para vocês, que hoje eu estou controlando aqui. Temos hoje Geografia Rural, você já viu que a apostila do terceiro bimestre é basicamente Geografia Rural, né? E hoje nós vamos falar do módulo 1. Próxima aula a gente vai falar do módulo 2 e 3, beleza? Então, que são sistemas produtivos. Bom, quando a gente fala de agricultura, agropecuária no Brasil, nós temos que lembrar que faz parte da nossa história a produção agrícola. A gente lembra lá da cana-de-açúcar. Lembra da cana-de-açúcar em história, em geografia do Brasil, composição do território? Lá no século XVI, XVII, depois o café, borracha, né? Então, os ciclos agrícolas no Brasil sempre foram importantes. O Brasil se modernizou, hoje ele é diverso, economicamente dizendo, mas o agro é muito importante ainda. Por que o agro se tornou tão mais importante hoje? Porque a partir da década de 60, eu tenho que lembrar que ali houve a crise do café, na década de 30, depois na década de 50, nós vamos ter ainda o café no sul do Brasil, em Minas Gerais, a industrialização acontecendo e o avanço para o oeste no Brasil. Criação de Brasília, novas áreas vão sendo ocupadas, possibilitando inclusive expansão das fronteiras agrícolas, que a gente vai falar um pouco mais aqui hoje. Só que não adianta querer expandir a agricultura se eu não uso técnicas de produtividade. Então, a partir das décadas de 60 e 70, o Brasil vai viver a chamada Revolução Verde. O que é a Revolução Verde? É a tecnologia entrando no campo. A tecnologia entrando no campo para aumentar a produtividade. Lembrando que produtividade é a relação entre o quanto produz por área. Tá? Então, eu tenho hectare, quanto maior o volume produzido no hectare, maior a produtividade. Então,
Essa inovação, essa inserção de tecnologias, ela acontece como? Primeiro, mecanização. Então, a mão de obra foi substituída pelas máquinas, em todos os aspectos. Foi tempo, foi um bom tempo. Primeiro entra o trator para arar a terra, depois entra a plantadeira, a colheitadeira. Hoje, praticamente tudo no campo é mecanizado. Isso é claro que provoca o êxodo rural, saída do povo do campo para a cidade. Outro ponto importante para aumentar a produtividade, sementes selecionadas e até modificadas geneticamente, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Sementes feitas, adaptadas para aquele solo, para aquele clima, que aumenta a produtividade. E o uso dos agroquímicos, adubos defensivos e agrotóxicos, que diminuem a incidência de pragas ou perdas com as pragas, aumenta a produtividade, aumenta a fertilidade, a resistência à seca. Então nós vamos ter uma série de avanços tecnológicos que vai tornar o Brasil uma grande potência. Então o Brasil começa a expandir seu território, começa a usar mais tecnologia e a produção ela vai aumentando. Ok? Vamos ver então algumas coisas que contribuíram para isso. Tá? Continuando aqui, essa Revolução Verde ela causou grandes impactos. Quais grandes impactos? Primeiro, aumento da produtividade, relação entre área e produção. Obviamente, eu tinha 1 hectare. Ninguém produz em 1 hectare só, tá? Na produção agrícola. Manualmente, usando sementes crioulas, que são as nativas, são ótimas, mas a produção é baixa. Então, comprando equipamentos agroquímicos, em 1 hectare que eu produzia 10 quilos, hoje você produz 120 quilos. É o caso do milho, por exemplo, da soja, tá? Avanço das lavouras comerciais. Só vale a pena esse investimento se eu tenho um latifúndio produtivo. Né? Quem tem terras pequenas ou vende ou deixa para que alguém plante, o arrendamento, né? Porque para valer a pena todo esse investimento tem que ter grandes áreas para produzir um grande volume. Afinal de contas, produtos agrícolas têm um baixo valor agregado. Desemprego estrutural no campo. O que é estrutural? Acabou, não tem essa vaga mais no campo. Então nós vamos ter ali o desemprego estrutural, onde a máquina vai tomar o lugar do trabalhador, gera novos empregos, a indústria atrelada a isso, tal, mas no campo mesmo, desemprego estrutural. E maior dependência por parte dos produtores dos grandes complexos industriais. Afinal de contas, não adianta produzir soja se eu não estou atrelado a alguém que venda essa soja ou transforma essa soja. Vai criar agora uma cadeia mais longa nesse ciclo econômico. Bom, antes de falar de agronegócio, vamos falar aqui sobre uma das tecnologias que chega e muda muito o mundo, que são os organismos modificados geneticamente, chamados também de transgênicos. O que é a transgenia? É o seguinte, a ciência, né, o avanço da biotecnologia chegou até o campo em várias formas, melhoramento animal, genética animal, mas ali na agricultura, na parte vegetal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter algumas pesquisas que conseguiram modificar a cadeia genética dos vegetais para dar àqueles vegetais algumas características necessárias. Por exemplo, sementes adaptadas a um solo onde a planta nativamente não crescia, um solo mais ácido, um solo com um elemento químico que não era tão comum. Isso foi aplicado na soja, no milho. Uma alteração genética para ser mais resistente a algumas pragas. Então a própria planta produz ali um elemento químico que para nós não é tóxico, mas para a praga, que seria um percevejo, um animal ali, um fungo, é tóxico. Então diminui o uso de inseticidas e também para aumentar a produtividade. Então agora a gente vai conseguir produzir milhos com espigas muito mais volumosas, né? Então a gente vai ter o grão, vai ter mais amido, na cana-de-açúcar mais frutose, enfim. Então a gente consegue manipular a adaptação para o solo, para o clima, para as pragas, para aumentar a produtividade. Isso é interessante, mas tem outro ponto. Torna o produtor dependente da indústria de sementes. É uma característica atual. Então, quando começa a chegar no Brasil? Década de 90. Só que não era regulamentado. Tudo que não é regulamentado é proibido. As primeiras sementes entram ali via Argentina e via Paraguai no Rio Grande do Sul. Só que o governo, então, descobrindo isso, começa a fiscalizar, porque afinal de contas tem que fazer estudos. Não é uma coisa tão simples, pode alterar as características, pode até trazer doenças que não existiam. Então, nós vamos ter aquele momento, né, um contrabando, a Polícia Federal começa a fiscalizar o campo, até que em 98 surge a primeira regulamentação e permite a produção de sementes modificadas no Brasil. Então, desde 98 o Brasil começa a usar essas sementes. Inclusive, existe a legislação que obriga hoje, né, a colocar um triângulo amarelo com um T para indicar que existe produtos transgênicos.
não é mais tão obrigatório, mas já existiu uma obrigação maior. E em 2005 vai ser promulgada a lei chamada Lei de Biossegurança, regulamentando o uso dessa semente no Brasil, onde teve vários estudos que precisaram ser desenvolvidos. E atualmente é muito comum nós temos a produção transgênica. Milho e soja no Brasil, mais de 90% da produção é de sementes transgênicas. Algumas empresas exigem sementes não transgênicas, dependendo do mercado consumidor, então há ainda, né, uma produção não transgênica para o mercado mais nichado, um mercado mais direcionado, inclusive um mercado exigente, que tem ali o teste de qualidade sobre isso. Inclusive, falando ali, né, da lei de 2005, o artigo 1º está lá na apostila, eu fiz questão de trazer aqui. Esta lei estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização sobre a construção, o cultivo, a produção e manipulação, transporte, transferência, a importação, exportação, armazenamento, a pesquisa, a comercialização, o consumo, liberação do meio ambiente e o descarte de organismos geneticamente modificados. Os transgênicos, que a gente vai chamar de OGMs, e seus derivados, tendo como diretrizes o estímulo ao avanço científico, aí sim a gente vai ter Embrapa, por exemplo, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, financiada pelo governo, pesquisando geneticamente, né? A proteção à vida, os testes sobre saúde, impacto na vida humana, né? E animal, e os vegetais, a floresta, e a observação dos princípios da precaução e a proteção ao meio ambiente. Então, a partir de 2005, nós vamos ter essa regulamentação mais estabelecida e o avanço na pesquisa. Hoje o Brasil é um grande produtor desse tipo de tecnologia. Outra tecnologia também que vem para o campo, né, e ganha muita força no campo, é o plantio direto. Nos anos 70, isso começa a chegar no Brasil. O que é o plantio direto? Olha ali, pode ver, nós temos ali o verdinho que foi plantado e um monte de palha. Pessoal, um dos pontos mais sensíveis na agricultura é o solo. O solo é o bem precioso do agricultor. Quanto mais fértil, mais produtivo. Quanto mais conservado o solo, mais produtivo. E conservar solo é difícil. Curva de nível, adubação, preparo. Então, tudo aquilo que evita o desgaste do solo gera lucro, gera produtividade. Uma das formas é essa, também chamada de palhada. Como que é esse plantio direto, professor? É feito a colheita da última produção, lembrando que a gente pode ter rotação de culturas. Onde eu estou, a rotação básica é período de soja, agora a gente vai começar a plantar soja aqui na minha região, depois vem a colheita lá no comecinho do ano, planta milho, depois soja, milho, tá? Vai intercalando ali. Quando colhe a cultura anterior, não retira a palha, não retira algumas vezes a própria raiz e o talo. Por quê? Esse material, a própria máquina joga, parece que está sujo. Mas esse material, primeiro, é matéria orgânica, ajuda a fertilizar o solo, evita perder tanta água, porque o sol batendo ali no solo evapora muita água. E terceiro, olha só que interessante, e o terceiro é que também fixa solo, diminui a erosão. Queridos, um abraço. Melhor coisa, né? Onde é possível, a melhor coisa. Afinal de contas, mantenho a fertilidade do solo. Claro, tem que fazer todo o tratamento também, mas diminui o custo de tratamento. Umidade no solo, planta precisa de água. E a coesão do solo. Erosão é um problema grave, porque erosão leva a terra fértil, causa problemas de mecanização, é caro arrumar o solo. Portanto, o plantio direto também é uma das contribuições para a modernização no campo e para o aumento da produtividade. Bom, agora sim vamos falar do agronegócio. Perceba, agropecuária é o setor, agronegócio é um complexo. Complexo. Tá? Por quê? Porque não é só o campo. Inclusive, eu gostei desse infográfico, né, que a apostila trouxe ali, que é da Sociedade Nacional da Agricultura, e mostra o seguinte: o agronegócio começa antes da porteira. Aqui eu tenho indústria. Aqui eu tenho a indústria da máquina, a indústria química, a indústria da biotecnologia de sementes. Então, começa ali antes. Representa 4,8% da atividade. Essa tecnologia vai para o campo. Então, dentro da porteira, aí sim nós temos a criação dos animais, o plantio, a colheita, o produto está ali dentro. Só que não acaba ali. A gente não exporta somente o grão mais. Hoje entrou também a indústria junto com a gente, no agronegócio, a agroindústria. Então, parte do produto sai do campo, vai para a indústria ser transformado, a agregar valor. Isso é bom, aumenta o valor de exportação brasileira. Então, não exporta mais somente o grão de soja. Exporta o grão de soja, exporta o óleo de soja, a pasta, quando moe aquilo, vira um negócio chamado torta de soja, óleo de soja, enfim. Tanto é que a gente não chama mais exportação de soja, a gente fala que é o complexo da soja, que é o grão
e os produtos derivados da soja. Agrega valor. Milho é a mesma coisa. Cana-de-açúcar é a mesma coisa. Então, 29%, olha, do valor agregado, inclusive, é depois. Percebe que o campo tem o seu valor, mas é maior ali. E os chamados agroserviços. É a venda do produto, é a comercialização do produto, aquilo que volta para o campo. Então, o agronegócio, ele envolve um complexo de todos os setores da economia. O setor primário, que é o campo, o setor secundário, que é toda a indústria atrelada a produzir insumos para a agricultura e depois transformar a matéria-prima em produto final. A indústria está junto, por isso que a gente fala que é tão importante os dois crescerem. E os serviços mesmo, que é o terceiro setor, que gera renda e gera riquezas para o nosso país e compõe também boa parte da nossa pauta de exportação. Na sua apostila, inclusive, ali você vai encontrar, né, um infográfico falando sobre o que compõe nossa exportação na área da agropecuária. O Brasil, um grande produtor da agropecuária, segundo maior produtor maior produtor de milho, perde só para os Estados Unidos e para a China. O segundo maior produtor de soja, sempre fica meio competindo ali, só que é o maior exportador de soja do mundo, né? A gente exporta para a China, para a União Europeia e para os Estados Unidos, né? Embora tenha hoje as barreiras ali, mas o Brasil ainda exporta. E tudo isso, inclusive, alimenta outros setores. Por exemplo, o milho e a soja, a menor parte vai ser usada para a alimentação humana direta. Milho, tá? Quando eu falo direto, você pegar a espiga de milho e comer, né? A maior parte vai para a indústria e aí vai ser transformada em amido. Esse amido vira massas, vira bolo, vira produtos alimentícios industriais. E uma outra boa parte vai virar ração animal, que vai sustentar o próprio sistema do agronegócio, né, lá na pecuária. Então, milho, estou aqui nessa região minha, basicamente quase todo milho é milho para ração animal, feito inclusive em laboratório, geneticamente modificado para ter a característica que o produtor de ração precisa para transformar o milho em ração animal. Perceba que há esse planejamento, há essa intencionalidade no agronegócio, né? Isso no mundo inteiro, mas cresce muito no Brasil. E cresce principalmente ali, né? Depois da década de 70, quando há o avanço para o interior. A gente vai ter Mato Grosso do Sul, Goiás, sendo a nova frente de expansão da fronteira agrícola, depois Amazônia e Nordeste. Mas a gente vai falar disso agora. Bom, então tá aqui, você pode ver, né? A linha amarela é a área plantada. Quantos hectares plantados? E a outra linha, na outra cor, que eu acho que é vermelho, eu sou daltônico, né, e eu esqueci de anotar a cor antes, mas eu acho que é vermelho, vai mostrar a produtividade, tá? A produção, na verdade. Perceba que a produção, ela aumentou, né? Ela vem aumentando. E ela tende a aumentar e descer devido a alguns fatores. Nós temos que lembrar que o agronegócio depende de alguns fatores. Primeiro, o mercado. Agora a gente tem barreiras para exportar para os Estados Unidos, tem que procurar novos mercados, a exportação diminui. E se diminuir demais, o que acontece? O produtor não vai produzir. Você não vai plantar e gastar dinheiro se não for vender o volume ou o valor que vale a pena. E também tem um outro fator que eu acho que é até mais pesado, o clima. Obviamente, né, com a variação climática, anos a produção consegue aumentar e existem anos onde há quebra da produção, gerando prejuízo para todos. Afinal de contas, né, quando quebra o campo, quebra todos nós. Nós dependemos do campo para tudo, né? Nossa alimentação, nossos produtos, enfim, né? Essa é a questão do agronegócio, é muito importante. Vamos falar de fronteira agrícola, então? Então, nós temos ali a fronteira agrícola centro-oeste e norte. Esse mapa mostra o chamado Arco de Desmatamento na Amazônia. Então, como eu falei para vocês, na década de 70, Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso vai ser a nova fronteira. O sul e o sudeste já estava saturado. O governo começa a lotear, começa a avançar. Com a entrada de tecnologia, agora dá para plantar no centro-oeste. Terras ácidas, terras que não eram tão propícias para soja, para o milho, para o algodão, vão ser áreas produtivas. Só que isso vai avançando e chega na Amazônia. E hoje, então, nós temos ali essa nova fronteira agrícola que a gente vai falar daqui a pouquinho, que na verdade é agora, tá? Uma parte chega ali no Cerrado e na interface com a Amazônia, que a gente chama de Mato Piba, que é a região do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia, onde os povos tradicionais perderam espaço para a agricultura moderna, a soja avança, tecnologia no campo, era impossível plantar soja tradicionalmente ali, e a produção agrícola aumenta. Só que há os conflitos, principalmente com as populações quilombolas, os nativos, os produtores tradicionais que perdem suas terras porque não vale a pena produzir em pequena escala. E por último aqui nós temos também, né, essa área chamada a macro, né? Amazonas, Acre e Rondônia,
Agora, bem no coração da Amazônia, há o avanço agrícola ali, e o grande ponto é o conflito por terras, porque ali há muita grilagem. Grilagem, basicamente, tem mais de uma pessoa que tem escritura da mesma terra. E a gente vai aprender um pouco melhor isso na aula 2, que você não pode perder, tá? Falando em aula 2, queridos alunos, era isso que nós tínhamos para hoje. Espero que você tenha visto, né? Esse conteúdo do terceiro bimestre, ele é mais condensado. Você vai perceber que nossas aulas, né, elas vão ficar ali em 20 minutos, mais ou menos. Depois a gente volta para 30, quando tem mais densidade. Revisa, reveja, lê a sua apostila. É um conteúdo importante, né? Afinal de contas, o Brasil é um país que tem o agronegócio muito forte e faz parte do nosso dia a dia. Então, espero você na próxima aula. Não sai daí porque o Yuri vem depois de mim. Um abraço e até mais. E aí, galerinha do terceiro ano, beleza? Estamos para mais uma aula aqui de História do Brasil. Olha só, história, a melhor de todas, né? A história do Brasil é a base do que nós somos, né? A base do que nos mostra por que somos do jeito que somos. E hoje nós vamos estudar um período bastante interessante da história do Brasil, tá? Que é o governo Vargas, segunda edição, né? Juscelino Kubitschek. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Jânio Quadros também, que ficou um pouquinho de tempo no poder, e mais um pouquinho sobre o João Goulart, beleza? Vamos lá então, vale lembrar então que o Getúlio Vargas, ele ficou no poder de 1930 a 45, aí depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, né, ele acaba saindo do poder com uma intervenção assim meio forte dos militares para que isso acontecesse, né, devido ao Brasil ter lutado na Segunda Guerra Mundial pelo mundo livre e tal, nós, aqui nesse momento nós vivíamos uma ditadura, e aí o Getúlio Vargas ficou numa sinuca de bico aí, que não teve como se sair dessa situação, né, e acaba saindo do poder, e Eurico Gaspar Dutra fica no poder, né, durante esse período de 45 até 50. O Brasil seria o primeiro presidente da República no período da Guerra Fria, né? E ele começa a abrir, né, o Brasil para o mercado internacional, né? Coisa que o Getúlio Vargas sempre tomou uma postura bastante populista até 45, nacionalista, populista. E aí, a partir de 45, o Brasil ele tem todo um processo de abertura, né? Principalmente com esse alinhamento aos Estados Unidos devido à Guerra Fria. Então, esse daí é o maior cenário que nós vamos ter, né? Antes de 30, né, nós tínhamos a República Velha ali, o café ainda como, né, um carro-chefe da economia brasileira, e a partir do Getúlio Vargas, de 30 a 45, implementação também dessa questão aí da industrialização no Brasil, beleza? Então, em 37 e 45 nós vamos ter também a centralização do poder, né, do Getúlio. Em 43, um ponto importante nesse período aí anterior ao que nós vamos falar, mais propriamente dito, que é de 50 a 54, a CLT, a famosa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, né, que trouxe várias leis trabalhistas aí para ajudar o trabalhador, né, que são questionadas até hoje. Né? A partir de 1950, nós vamos ter a criação da Petrobras, certo? Com a campanha Petróleo é Nosso, né? O Brasil ele vai nacionalizar então a retirada do petróleo, e isso fez com que muitas empresas internacionais, aliadas a pessoas que eram influentes aqui no Brasil, ficassem bastante preocupados, porque diziam que o Getúlio Vargas ia talvez tomar a mesma postura que ele tinha tomado no primeiro mandato dele, certo? Em 51, então, a 54, nós temos o segundo governo, né? A consolidação nacionalista, né? A criação da Petrobras, a Petróleo é Nosso, como eu já falei para vocês, e nós vamos ter uma crise política muito forte. Por quê? Né? Vamos lá, vamos tentar entender
esse cenário. Getúlio Vargas, ele era um nacionalista populista, né? Então ele tinha toda uma política que ele tinha implementado no Brasil durante 30 até 45. Bom, quando Eurico Gaspar Dutra ele chega ao poder, ele abre, né, a indústria nacional, né, o capital nacional para o capital internacional. Getúlio Vargas, quando ele assume o poder em 50, ele não tem mais, 51, né, principalmente, ele não tem mais aquele Brasil que ele deixou, né? Então ele começa a tomar certas posturas para justamente fazer com que o povo viesse para o lado dele, como ele tinha feito nos 15 anos anteriores, né? Então, ele faz a proposta, por exemplo, de dar aumento de 100% no salário mínimo, que trouxe a loucura dos empresários naquele momento. Não chegou a dar, mas disse que ia dar, né? Até um dos ministros na época era o Jango, né? Que é daí que o Jango vai tomar também uma fama de que os grandes empresários não vão gostar muito do Jango, né? Justamente por causa dessas ações. Então, quando o Getúlio Vargas começa a tomar essas ações, as pessoas começam a dizer, ó, ele está fazendo uma política novamente de tentativa de trazer o povo para o lado dele e se tornar, quer dizer, continuar, né, nessa ideia do pai dos pobres, né, de todo esse controle desse jogo. Só que, claro, ele estava agora não mais numa perspectiva ditatorial, mas sim dentro de uma perspectiva mais democrática. O que aconteceu? O Carlos Lacerda, que era um jornalista famoso da época, arqui-inimigo do Getúlio Vargas, né? Ele vai começar a disseminar ideias contra o Getúlio Vargas, né? Falando sobre a tentativa do Vargas de tomar as mesmas atitudes que ele tinha tomado no passado, corrupção e muitas outras questões. Esse homem, ele recebe um atentado, né? Onde um major da Força Aérea vai tomar um tiro, vai morrer, e ele acaba tomando um tiro no pé. E adivinha em quem que colocam a culpa, né? No Getúlio Vargas. Então vão né, fazendo a pesquisa, depoimento daqui para lá tal, e chegam no assessor pessoal do Getúlio Vargas. E aí o assessor, ele diz que o Getúlio Vargas não estava sabendo de nada, né? Só que, né, isso pega muito mal para o governo do Getúlio Vargas, ao ponto de que o Getúlio Vargas, no mês de agosto de 1954, né, ele toma a atitude do suicídio. Ele deixa uma carta de testamento, né? E eu digo que até mesmo na morte do Getúlio ele tomou uma atitude política. Por quê? Porque ele se coloca como defensor do povo na carta. É só ler a carta, né? É só tu entrar na internet e ler a carta para entender o que eu estou falando. E ele se coloca como vítima de todo esse sistema contra o Brasil, né? E ele se mata. E ele se coloca na carta como tomar uma atitude em prol do povo, para que o povo lembrasse dessa atitude e lutasse contra tudo isso que estava acontecendo contra o Brasil. Essa carta é veiculada nos principais meios de comunicação da época, os jornais. O povo fica totalmente transtornado com relação a essa informação ao ler essa carta. O velório dele foi um negócio assim gigantesco. Aqueles que ele acusa como inimigos dele, do Brasil, alguns deles têm que sair momentaneamente do cenário público, né? E alguns historiadores dizem que existia já uma organização em 54 para tomar o poder pelos militares. Mas eles teriam ficado tão assustados com a reação popular que isso veio acontecer apenas
em 1964, ou seja, 10 anos depois. Então, 2 presidentes ficam provisoriamente no poder até fazerem as novas eleições, né? E quem vai ser candidato e vai vencer as eleições vai ser o JK, Juscelino Kubitschek, que tinha sido governador de Minas, né? O Juscelino Kubitschek, ele vai ser, digamos assim, talvez um dos grandes nomes depois do Getúlio Vargas desse momento da história, né? Ele vai, como plataforma de governo, ele vai colocar o plano de metas, tá? Que era justamente desenvolver o Brasil 50 anos em 5, tá? Então, ele fez todo um processo de plano, de desenvolvimento, e a gente queria destacar aqui algumas áreas, né? Por exemplo, a área de infraestrutura, né? Ele vai ter um investimento muito forte na indústria automobilística, principalmente desenvolvendo o que hoje é o ABC Paulista, né? Onde tu vai ter a indústria automobilística também para que essa indústria pudesse rodar, né? Também foi construída uma malha rodoviária muito forte no Brasil. Infelizmente, é a partir daí também que tu começa a ter uma postura de não investimento mais na ferrovia, que talvez tenha sido uma das piores ideias que o Brasil teve até hoje, de não ter desenvolvido a malha ferroviária, porque a gente sabe que a ferrovia ela é um dos fretes mais baratos que nós temos, e hoje o Brasil chega, se não a maior, mas uma das maiores indústrias no que diz respeito a um frete caro, que é o caminhão, né? Então, toda essa estrutura que vai ser montada vai ser justamente para poder escoar essa produção de caminhões que vai começar a ser produzido no Brasil, né? Tu traz um desenvolvimento de empregos para essa área, tanto na fabricação quanto também na pilotagem, né, desse frete, porém é um frete caro, né? Um frete caro, e que a partir desse momento aí se optou por não mais desenvolver a ferrovia. E hoje a maioria das pessoas que trabalha com isso entende que é um grande problema para o Brasil a gente ter parado com a questão da indústria das estradas férreas, né? E ter desenvolvido apenas a parte dos caminhões, né? Então, a construção de Brasília, né? A proposta de fazer a capital nacional em apenas 1000 dias, tá? Brasília, ela vai ser construída numa parte bastante central do Brasil, que não tinha nada ali praticamente, tá? A capital era o Rio de Janeiro, né? E alguns motivos são importantes de ter tirado a capital do Rio, né? Algumas pessoas diziam que era um problema muito sério de ter uma capital no litoral, justamente por causa de ataques. A gente tem que lembrar que naquela época nós estávamos vivendo na Guerra Fria, então as pessoas tinham muito medo de muita coisa, certo? Uma outra questão era a tentativa de desenvolver o interior do Brasil, né? Porque praticamente o Brasil ele tinha sido colonizado efetivamente a parte litorânea do Brasil. A parte mais ao oeste do Brasil começou-se um processo de expansão muito fortemente a partir de Brasília. Então, num processo de trazer uma centralidade da capital, né? E a partir daí tu começar também a desenvolver esse lado oeste do Brasil, né? E a outra questão é tu tirar também, dar uma mexida, né, nessa crítica política que era bem construída e bem solidificada no Rio de Janeiro, levar para Brasília, porque, para chegar em Brasília hoje ainda é longe, imagina naquela época, né? O que era. Então, tu levar as reivindicações para Brasília era muito difícil. Então, era como se tu desse assim, um certo sossego, né, para os políticos levando para Brasília
a capital, né? Efetivamente, a gente entende que desenvolveu bastante o interior do Brasil. A grande questão é que, né, nós tivemos um gasto muito grande. Esse plano de metas, né, esse desenvolvimento do Brasil, 50 anos em 5, foi um desenvolvimento que foi muito efetivo, porém foi muito baseado também em empréstimos e fizeram com que a dívida externa brasileira crescesse de forma assim também exorbitante, tá? E também nós vamos ter também a questão do crescimento econômico acompanhado do aumento da dívida externa, como eu falei para vocês. Então, tu vai ter um crescimento, mas a dívida externa também vai crescer muito. Bom, neste ínterim, né, nós tivemos o governo do Jânio Quadros e do João Goulart, né? Quer dizer, nós vamos ter o governo do Jânio Quadros e depois do João Goulart, né? O Juscelino Kubitschek, naquela época não tinha reeleição, ele sai do poder, e tu tem a campanha do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, ele tinha um mote, né, da campanha dele, o varre, 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 a vassourinha lá, que ele iria varrer a corrupção do Brasil, porque ele dizia que todas essas construções, né, trouxeram um grande avanço, porém, né, tu teve muitos desvios de verbas, né? E isso, gente, infelizmente, é muito corriqueiro no que diz respeito a governos que fazem muitas coisas, porque, de certa forma, fica mais fácil de desviar, né? Então, ele alegava que existiria muitos desvios de verbas nesse processo aí do governo do Juscelino Kubitschek e que ele iria varrer com toda a corrupção. Só que naquela época tu tinha uma campanha para presidente da República e outra campanha para vice-presidente, né? E aí o Jânio Quadros ele vence sem base, que isso é muito comum, infelizmente, no Brasil, né? De tu eleger um presidente da República sem base para que ele possa governar. E o vice dele não era a favor dele também, que era o João Goulart, que tinha todo aquele estigma político já da época do Getúlio Vargas. Tal. Bom, o que aconteceu? Ele ficou no poder um tempo, não teve como governar efetivamente, fez muitas coisas, né? Proibiu o lança-perfume, biquíni na praia, briga de galo, condecorou o Che Guevara, né? E isso fez com que ele pudesse não ser muito bem quisto pela sociedade brasileira, né? E ao ponto que ele vai, né, pedir a renúncia, né? Algumas pessoas dizem que foi uma tentativa assim de essa renúncia de forçar, né, a barra com relação à política brasileira, de pedir para que ele ficasse, porque o Jango estava em viagem diplomática na China, já tinha um pouco de fama de comunista, né? Então que ele achou que o povo ia pedir para ele ficar, e isso não aconteceu, não houve esse pedido, e ele acabou ficando de fora, né? E se tornou vago a cadeira de presidente da República. E isso cai no colo do João Goulart, né? E aí o João Goulart, quando ele assume, foi a primeira vez no período republicano onde nós vamos ter a proposta de ter um parlamentarismo, tá? Porque tu teria um primeiro-ministro e um presidente da República, para que não houvesse uma guerra civil. O Jango aceita, né? O primeiro-ministro era o Tancredo Neves, né? E depois, mais tarde, ele faz um plebiscito perguntando para a população se a população queria que voltasse o presidencialismo, e a população resolve que deveria voltar ao presidencialismo. Ele vai fazer várias propostas, né, de reforma, né, como reformas de base, né, propostas de reforma agrária, educacional, fiscal, e isso fez com que os conservadores ficassem extremamente contrários ao governo dele, ao ponto de começar a se regimentar, né, para tirar ele do poder, né? Então é feito um comício da Central do Brasil, né, para dizer para o povo que ele iria fazer essas reformas. Depois foi feita lá a passeata da família com Deus pela Liberdade,
a partir das famílias populares, né, quatrocentonas do Brasil e apoio popular também. E foi nesse cenário aí que os militares entenderam que existia um substrato de apoio à possibilidade deles darem, né, um golpe ou fazerem um movimento cívico-militar, né? Tem várias nomenclaturas hoje para o que aconteceu, né? A revolução, né? E aí o que vai acontecer? Os militares vão acabar dando o golpe, né? Ou fazendo um movimento cívico-militar ou a revolução, depende muito do teu ponto de vista ideológico. Então, isso vai acontecer em 64, eles vão chegar ao poder, né? E o Jango, ele acaba se exilando no Uruguai, certo? E aí nós vamos passar a ter, então, a partir desse momento, o início da ditadura militar, ou também conhecido como movimento militar ou regime militar, né? Algumas pessoas dizem que até o AI-5 dificilmente tu conseguir determinar que era uma ditadura efetiva, mas a partir do AI-5 dificilmente tu conseguiria ver o que aconteceu no Brasil como não uma ditadura, certo? Mas isso vai acontecer, os militares vão chegar ao poder e vão ficar no poder até 1985. Mas essa é uma próxima história aí que a gente vai contar para vocês na próxima aula, tá bom? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Fala galerinha aí, mais uma vez Tuts na área contigo, chave de Enem, chave de ouro, todos juntos aqui para a gente tirar 1000 na redação. Vamos juntos? Então, na aula passada sobre o quê? Nem foi uma aula, foi uma dica, né? Uma chave de ouro aí de dica real para você, como que você faz uma redação. Lá a gente trabalhou o bloco introdução. Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar com 4 blocos? Então, um é a introdução, um é o desenvolvimento 1, outro desenvolvimento 2 e outra conclusão. Só que dentro de cada um desses blocos, você vai construir pelo menos 3 blocos. Então a gente construiu 3 blocos lá na introdução, certo? Hoje, o que nós fazemos então com os argumentos que eu levantei lá naquele bloco? Então vamos lá? Aqui, deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Ok, canetinha funcionando. Então aqui eu tenho o bloco do argumento 1. Faz aí comigo aí, bem rapidinho. Ok. Pelo menos 3 períodos, ok? Então aqui nós vamos chamar de D1, desenvolvimento 1, fechou? Lembra que lá na introdução você trabalhou uma coisa chamada tese, argumento 1, argumento 2? Pois é, aqui você vai desenvolver o seu argumento 1. Então aqui o seu argumento 1, que via de consequência é uma causa da tese, fechou? O que eu faço no bloco 1 então, Tuts? Vamos lá? A primeira coisa que você vai colocar aqui, você vai dar uma explicação da sua causa. Como assim explicar? Você vai apresentar o seu argumento. Então vamos lá, ó. Apresentar o argumento 1. Você não pode repetir o teu argumento, porque lá você só disse o que você vai trabalhar. Então se o seu argumento 1 é assim, lembra que eu dei o argumento, ó? Eu não gostei da aula do Tuts, por quê? Porque ele não domina o conteúdo. Você não pode apresentar o argumento aqui e falar assim, o Tuts não domina o conteúdo. Você fala que
o demonstrar da minha aula, né, deixou claro de que eu não domino o conteúdo, e o Enem é necessário que você tenha, então, assim, um vislumbre muito claro das coisas. Você vai apresentar isso para mim. Você não pode só repetir, tá? O que que eu faço no bloco 2? O bloco 2 é quando você vai agora provar o teu argumento, entendeu? Eu preciso provar. Imagina que eu tô lá num júri e eu digo assim, ó, o meu cliente é inocente. Bicho, eu preciso provar que ele é inocente, entendeu? É isso que nós fazemos aqui. Contextualização é feita lá na introdução. Aqui não é contextualização. Aqui é o meu argumento sendo provado. Então aqui eu vou trazer aqui um intertexto, ok? Intertexto. Esse intertexto ele pode ser lei, ele pode ser literatura, ok? Esse intertexto ele pode ser arte como um todo, vamos utilizar cinema, filme, série, ok? Ele pode ser filosofia, ele pode ser sociologia, ele pode ser história, ok? E qualquer outra base do conhecimento que exista, biologia, física, química, geografia. Imagine todos os componentes curriculares que você tem. Aqui é o momento de você utilizá-los, ok? Beleza. O que que eu faço no terceiro bloco? No terceiro bloco, no terceiro período, o que que eu faço? Eu faço o fechamento. Fechamento. Ok? Beleza? Agora tem uma coisa. A parte do Enem mais importante, ela fica nesse bloco aqui, ó. Que eu tô riscando aqui. Risca aí e coloca assim, ó. Top. Essa parte aqui é a parte mais importante do texto. Por quê? Porque quando você deu o seu argumento, aqui você vai provar o seu argumento. Então não adianta só jogar um intertexto. Você vai colocar o intertexto, imagine que o intertexto seja assim, ó. Você vai pegar aquele clichêzaço que mais é utilizado no Enem, que de acordo com fulano de tal, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Nossa, esse é o clichê do Enem, hein? Colocou o ponto? Não, não posso fazer isso. Você vai colocar o seu intertexto, você vai colocar... Opa, fiz uma coisinha aqui. Uhum. Então imagina lá, ok? Imagina que está lá nesse bloco. Então você colocou o seu intertexto, tá? Ó, intertexto. Quando você colocou o seu intertexto, você vai colocar uma vírgula, você vai colocar ou seja, e você vai relacionar esse intertexto, tá? Com o seu argumento 1. Como assim? Então você vai pegar lá, segundo fulano de tal, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Ou seja, sem um efetivo conhecimento do Enem e da educação base, a qual o professor Tuts não me proporcionou, eu não conseguirei dar entrada no sonho que é a universidade, ok? Então você argumentou com base naquele fundamento. Obviamente no Enem tu não vai utilizar a primeira pessoa, pelo amor de Deus. Primeira pessoa, jamais, ok? Jamais. Você não utiliza a primeira pessoa, fechou? E o que que eu faço nesse terceiro bloco, então, que eu falei, né? Primeiro bloco nós falamos ali que é você apresenta, segundo bloco você coloca o intertexto e faz a relação, e no terceiro bloco você fecha, você faz o fechamento. Como que eu posso fazer um fechamento bem rápido? Você pode fazer assim, ó, enquanto persistir uma inércia na educação, ou enquanto o professor Tuts não melhorar o seu aproveitamento em relação à turma, você faz isso. O que que acontece? Isso. Então você faz essa ideia, ó, enquanto isso não acontecer, isso perdura, ok? Faz essa relação de causa e consequência. Percebeu que as caixas estão completamente soltas? Vamos ganhar ponto no critério 4. Aqui você vai começar assim, ó, sob, ok? Deixa eu só ligar aqui. Ok, vai.
Então, olha aqui, ó, a gente está sem nenhum conectivo. Você vai colocar, ó, sob esse viés, vírgula, apresenta o seu argumento. Pontuou, você vai colocar assim, ó, destarte, isso, tá? É um bom conectivo para esse lugar aqui, ó, ok? E o que eu faço no final, depois que eu pontuei, coloquei meu intertexto, coloquei o ou seja, vírgula, argumentei, relacionei, pontuei. O que eu faço aqui? Você vai colocar o dessa forma. E com isso você está garantindo o teu critério 4. Fechou? Vamos fazer aqui um vislumbre, então, o que a gente fez no argumento 1. Nós criamos 3 blocos, pelo menos, sendo o primeiro bloco, nós começamos com sob esse viés, apresento o meu argumento. Fechou? Pontuei. Agora eu coloco destarte, coloco o meu intertexto da seguinte forma: destarte, segundo fulano de tal, conforme é observado na história, segundo a Revolução Industrial, ok? Beleza, colocou vírgula, ou seja, aí você faz aquela argumentação ali que eu falei contigo, beleza? Pontuou dessa forma, enquanto isso, mais isso, enquanto isso, isso. Você faz essa relação aí de causa e consequência, e aí você tem uma baita de uma redação. Fechou? Acho que é uma dica chave de ouro aí para você. Valeu, a gente se vê. Oi, gente, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa live de correção dos exercícios de biologia do simulado dessa semana. Aqui vai ser uma coisa bem dinâmica, rapidinho. Inclusive, eu já deixei as respostas meio que prontas aqui. Eu só vou explicar para vocês o raciocínio para a gente poder seguir e comentar todos os exercícios. Bom, primeiro exercício, eu já coloquei aqui a resposta para vocês, né? Diz aqui que admita que uma doença hereditária autossômica pode apresentar 2 formas distintas, uma causada pelo gene dominante A e outra pelo gene recessivo B, então Azão e Bzinho. Veja que aqui eu estou evocando a segunda lei de Mendel, porque eu estou falando de 2 genes que estão em cromossomos distintos, e eu até grifei aqui. Isso é uma dica massa para você poder lembrar de aplicar a segunda lei de Mendel. Nesse caso, olha só que presente, o exercício pede para você considerar um casal que é duplo heterozigoto. Se é duplo heterozigoto, você vai ter um casal Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Toda vez que você tem essa configuração de 2 duplos heterozigotos, você nem precisa ficar morrendo fazendo o quadro de Punnett ali com 16 quadradinhos, né? Você sabe que toda vez que essa configuração aparece, você vai ter a seguinte proporção: 9 para 3 para 3 para 1 sobre 16. Eu até coloquei ali, né? Então, eu vou ter 9 para 16 com os 2 dominantes, 3 para 16, um dominante e os 2 recessivos, 3 para 16, o recessivo e um dominante, e 1 para 16, 2 recessivos, né? Então, o exercício, ele quer saber qual que é a probabilidade desses cílios apresentarem as 2 formas da doença correspondente, ou seja, esse indivíduo no seu genótipo, ele precisa ter obrigatoriamente o gene Azão, pelo menos um, e ser recessivo para o B, então precisa ser Bzinho, Bzinho, então eu tenho que ser pelo menos Azão traço Bzinho, Bzinho, que é a proporção 3 de 16. Fazendo essa divisão, dá 18,75%. Próximo exercício, a gente tem aqui um dos experimentos envolvendo reprodução de ervilhas. Mendel deixou que plantas duplo heterozigotas da F1 se autofecundassem. Os resultados permitiram verificar que a hereditariedade da textura da semente não dependia da cor que ela apresentava e vice-versa. E esses dados fundamentam a segunda lei de Mendel, que é caracterizada pela, atenção, segregação independente dos cromossomos, porque, claro, se esses genes estão em cromossomos diferentes, na hora da formação dos gametas, eles vão se separar, se segregar de forma aleatória.
e aí vão dar todas aquelas possibilidades que nós vimos no exercício anterior, certo? Terceiro exercício, falando de grupos sanguíneos, a gente tem a classificação da tipagem sanguínea, as aglutininas, né, que são os anticorpos, aglutinogênios, que são as proteínas da hemácia, e aí que está dizendo que numa aula prática de genética da universidade, os alunos fizeram então esse teste com os reagentes, e constatou-se, após a prática, uma aglutinação na gota de sangue que recebeu as aglutininas do tipo B, conforme o esquema. Então, quando recebe o soro anti-A, né, ele acusa, ele coagula, ele dá uma reação. Agora, o anti-A não acontece nada, ou seja, se houve reação, é porque o anticorpo que estava no reagente conseguiu achar a proteínazinha na parede da hemácia, por isso que teve uma reação. Portanto, olha só, pode-se concluir que o Fernando, do qual essa amostra de sangue tem qual sangue? O sangue do tipo B, por quê? Porque os seus aglutinógenos reagiram com as aglutininas ali do anti-B, do anticorpo que foi colocado na amostra. E o nosso último exercício, também fiz aqui, né, um esqueminha, já deixei pronto, diz que o sistema BO nos humanos é formado por 4 diferentes fenótipos, A, B e O, e os tipos sanguíneos são codificados graças a 3 alelos múltiplos, IA, IB e Izinho. Considere que um homem do tipo B, com o genótipo IB e Izinho, eu já coloquei ali em cima do quadro, ele se casou com uma mulher do sangue tipo A, também com o genótipo ali em cima do quadro. Fiz esse cruzamento, certo? E aí coloquei no quadro de Punnett tudo bonitinho ali, os genes e tal, fiz as combinações, porque o exercício quer saber o quê? O exercício quer saber a probabilidade desse cruzamento gerar um descendente do tipo O, então você tem que buscar um genótipo Izinho, e do sexo feminino. Como ele quer tipo O e sexo feminino, eu estou lembrando da regra da probabilidade do E. Ele quer o tipo O e sexo feminino, então eu preciso multiplicar essas probabilidades. A probabilidade de ser Izinho é 1/4 e a probabilidade de ser do sexo feminino é 1/2. Portanto, multiplicando, a gente tem 1/8 e a resposta é a letra E. Espero que vocês tenham tirado as dúvidas. Se não, não se esqueça de buscar seu professor em sala de aula. Até a próxima! Querido aluno do terceiro ano do ensino médio, você já fez o seu simulado e agora juntos nós vamos corrigir as questões relacionadas a geradores elétricos. Vamos lá? Essa é uma questão que diz o seguinte, uma questão do Enem. É possível ligar aparelhos elétricos de baixa corrente utilizando materiais comuns no laboratório no lugar das tradicionais pilhas. A ilustração presente apresenta uma montagem que faz funcionar um cronômetro digital. Utilizando a representação dos projetos elétricos, o circuito equivalente a esse sistema é. Então, vamos ali. A imagem que nós temos aqui. Nós temos o cobre é o cátodo, ele é o positivo. O zinco, ele é o negativo, tá? Vou colocar aqui uma outra cor para vocês verem melhor. Então, tem o positivo e o negativo. Positivo e negativo. Então, nós temos aqui 2 geradores. Como o positivo está ligado ao negativo, nós temos 2 geradores ligados em série. Muito bem. Se eu olhar aqui o cronômetro, ele vai representar como se fosse um resistor, tá? E esse resistor, ele está, olhem aqui, ó, tá unido aqui e aqui ele está paralelo. Opa! Paralelo. E nós temos um voltímetro. Vocês estão vendo que o voltímetro também está ligado ao paralelo a esses 2 geradores? Então, ambos estão em paralelo. Opa, paralelo. Ótimo. No próximo slide, ele mostra as alternativas, tá? Então, eu tenho 2 geradores em série, que estão em paralelo ao cronômetro e que eu tenho
um voltímetro que também está em paralelo. Então, olhem aqui, o único que eu tenho 2 geradores em paralelo, temos um voltímetro voltímetro em paralelo e o resistor em paralelo, nós temos a letra B. Mas, prof, por que não a letra C? Por que não a letra C? É muito parecido. Não, olhem aqui, ó. Lembrando que a corrente, ela tem que fazer isso daqui. Ela sempre está saindo negativo para o positivo, para que haja aqui 2 geradores. Se eu colocar um desses daqui, um é gerador e o outro é receptor. Tá? E nós temos aqui 2 geradores. Então, por isso que a resposta correta é letra B de bola. A próxima questão, ele fala o seguinte, que em algumas residências, cercas elétricas são utilizadas com o objetivo de afastar possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial de 10.000 volts, tá? Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida através de uma pessoa não pode ser maior que 0,1. Acima de 0,1 é letal, a pessoa pode morrer, tá bom? Já a resistência elétrica corporal entre as mãos e os pés de uma pessoa é na ordem de 1.000 ohms, tá bom? Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação ao corpo humano, olha lá, a resistência interna lembro que relação é divisão, em relação ao corpo humano. Então, eu quero a resistência interna, que eu não tenho, do meu gerador, mas a resistência corporal eu já tenho, que é o 1.000, tá bom? Então, é essa relação que nós vamos fazer. No próximo slide, nós vamos fazer a resolução para descobrir, então, qual é a resistência interna. Então, vamos usar a lei de Pauli. R mais Rzinho vezes o I. O E, né? Na verdade, é o E aqui. Então, o E aqui é 10.000, tá? A resistência do corpo é 1.000, mais a resistência interna que eu não sei, que eu preciso saber, e a corrente que é 0,01. Essa corrente passa dividindo. Então, vai ficar este valor aqui, ó. Igual a 1.000 mais o R, certo? Só que esse 1.000, ele vai passar aqui subtraindo. Quando ele passa subtraindo, o valor aqui vai dar 999.000 ohms. E o que eu vou fazer aqui? Como temos muitos zeros, vou passar esse valor para a notação científica, que vai ficar 0,9 vezes 10 na 6, que é aproximadamente 1 vezes 10 na 6, tá bom? Então, descobri aqui a resistência interna. Lembram que era a razão entre a resistência interna e a resistência do corpo? Então, fica 1 vezes 10 na 6, dividido por 1.000, que é a resistência do corpo. Então, a razão entre essas duas resistências vai dar 10 na 3, ou seja, 1.000 vezes maior. Vamos ver qual a alternativa que fala sobre 1.000 vezes maior? Então, letra C. Ó, aqui praticamente nula, aproximadamente igual, milhares de vezes maior, na ordem de 10 vezes maior, da ordem de 10 vezes menor. Então, a resposta correta é letra C. Acertaram? Deu um trabalhinho, né? Mas é uma questão muito bonitinha. Vamos para a questão 3. Ele diz o seguinte, um gerador real tem força eletromotriz, então ele tem aqui, ó, né, a força eletromotriz, 40 volts. Resistência interna, temos o Rzinho, 5 ohms. Quando a diferença de potencial, o U,
é 30 volts, ele quer a potência dissipada por sua resistência interna. Lembram que a potência dissipada é o P igual a R I ao quadrado. Esse aqui é um I, tá? Que tá falhando ali. P igual a R I ao quadrado. Só que essa resistência, ele quer da resistência interna, tá bom? Só que a gente não sabe qual é a resistência interna. Vamos descobrir qual é a... Não, nós não sabemos qual é a corrente, né? Potência igual a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. A resistência interna nós temos que é 5. Então, nós vamos usar a equação do gerador para descobrir qual é a corrente, então. Então, aqui fica 30 igual a 40 menos 5 vezes I. Então, ele vai ficar 5I igual a 10. Então, a corrente aqui, 10 dividido por 5, 2 amperes. Descobrimos, então, a corrente. Voltamos aqui na potência. A potência é a resistência vezes a corrente ao quadrado, que nós já vimos. Então, a resistência... Opa! Eu vou apagar aqui com a minha borracha. Vou apagar aqui. Vamos lá. Então, a potência será 5 vezes 2 ao quadrado. Então, 5 vezes 4, a potência vai ser 20 watts. Resposta correta, letra D de dado. Muito bem, terminamos aí as 3 questões do simulado. Espero vocês na próxima aula da chave do Enem. Vamos falar um pouco sobre campo magnético, tá bom? Tchau e até a próxima!